Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. E bora juntas começar o nosso acordar. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele é desafiador e ao mesmo tempo libertador, que é você saber que o outro não existe. Então, vizinha, me atrasei aqui, vamos lá. Eu tava fazendo umas organizações por aqui, e aí sabe quando a sua cabeça, ela começa a te trazer tudo o que você precisa fazer. Aí eu fiz eu descarreguei, eu tava precisando dar esse descarrego. Aí eu fiquei descarregando, eu entrei num flow que eu me perdi na hora. Mas estamos aqui, deixa eu acender essa luz. Estamos aqui. Bom dia, Ju, bom dia, Vivi, bom dia, Aline, bom dia, Áurea. Que coisa linda, sejam muito bem-vindas. Bom que você estava esperando. Então hoje a gente vai falar sobre o outro não existe. E esse vai ser um acordar para você levar bastante reflexão para esse seu final de semana, aproveitar o feriadão prolongado e se fazer algumas perguntas, algumas provocações, algumas observações para que seus relacionamentos melhorem, para que a sua forma de lidar com as pessoas, a sua comunicação melhore, para que a sua energia interna melhore. Porque quando a gente aprende a falar com as pessoas de uma forma mais líder, mais protagonista, tudo vai se organizando. Mas enquanto a gente não entende que tudo aquilo que o outro faz e que me incomoda é algo que está pedindo para eu olhar, para eu entender sobre mim, enquanto eu não entender isso, que não é sobre o outro, ele pode até fazer, ele pode ter os problemas dele, mas é ele que resolve. Mas por que aquele comportamento, aquela palavra, aquela situação te incomodou? A adulta, ela pergunta, em vez de ficar, mas porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque você não faz o outro, porque você é assim, porque você é assado. Em vez de ficar assim, a protagonista, ela dá um passo para trás e ela pergunta: pra que eu me chateei com aquela fala? Pra que eu me incomodei com aquele comportamento? O que é que dentro de mim vibra igual? Porque ele procrastina, ele fala que vai fazer, não faz, não sei o quê. E você tá procrastinando o que na sua vida? Então vamos lá. Você se sente exausta, sem energia para iniciar novos projetos, cuidar da sua saúde, conhecer um novo amor ou ampliar seu círculo de amizades? Você acha que não tem capacidade para manter a mente tranquila, um corpo saudável, um relacionamento harmonioso ou um trabalho prazeroso? Está sempre sem tempo, principalmente para fazer o que realmente gosta? Imaginar que tudo isso não está ao seu alcance é uma ilusão que desestimula a busca pelos seus objetivos. Muitas pessoas se sabotam quando estão presta atenção aqui, muitas pessoas se sabotam quando estão prestes a realizar o seu sonho. Talvez por receio de errar, talvez por falta de autoestima, mas também por medo do fracasso ou do sucesso. Nós nos sabotamos o tempo inteiro. E uma das formas que a gente mais se sabota é quando a gente sabe que aquele lugar, aquele ambiente, aquela informação vai mudar a minha vida. E eu fico falando pra mim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não é pra mim. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente está prestando um desserviço enorme para a nossa vida, para os nossos sonhos, para a nossa saúde. E digo mais,
para os sucessores que virão a partir de nós. A gente está fazendo com que eles se tornem herdeiros da doença, falando isso pra gente, se comportando dessa forma. Só que a gente quer que eles sejam sucessores de saúde, vivendo uma vida próspera, saudável. Como é? A conta ela não fecha. O universo funciona por coerência. Se você tem comportamentos escassos e se sabotar é um comportamento escasso, se você tem esse comportamento, é isso que os seus filhos vão aprender. É isso que você vai vibrar na sua vida. E hoje eu tava aqui pensando, eu falei, gente do céu, o que eu tô num lugar, graças a Deus, do que eu penso eu crio, eu penso eu crio, eu penso eu crio. De coisas pequenas a coisas grandes. Vou falar duas coisas pequenas e que você poderia nem, se eu não tivesse presente, eu nem ligaria as coisas. Ontem a gente entregou o apartamento que a gente morava. E aí na vistoria, o advogado que cuida lá do apartamento, eles são muito gente boa. Aí eles viraram pra gente e falaram assim, vocês conhecem alguém tão legal, tão respeitoso com o apartamento igual vocês, que vocês entregaram o apartamento melhor do que vocês receberam. E aí eu peguei e falei pro meu esposo, nossa, eu lembro do filho de um amigo nosso que ele tá procurando, ou tava, não sei exatamente, porque faz tempo que eu não falo com ele, mas um dia eu tava saindo com as meninas e ele queria conhecer os apartamentos lá da onde eu morava. E eu levei ele no meu, e ele amou o apartamento, porque é um apartamento que é bem iluminado, com muita ventilação, os quartos grandes, um apartamento bom. E aí ele ficou, e tava tudo reformado, né, novinho. Então ele ficou encantado com o apartamento, porque por mais que o condomínio seja antigo, o apartamento estava muito novo. E aí eu falei pro meu esposo, o filho do Gibinha, eu acho que ele vai se interessar. Eu falei o filho do Gibinha, vim pra casa, fiz as coisas, fiz 2 atendimentos, fui buscar as meninas na escola. Quando eu tô voltando com as meninas da escola, quem eu encontro? Gibinha. Fazia, sei lá, quanto tempo que eu não encontrava o homem. Encontrei o homem e falei, já estão se agilizando lá a vida deles. Ó como que o universo é. Pensa, cria. Aí hoje eu tava na academia, eu tô numa academia nova, né? Eu tô aqui na academia do prédio. E ainda tô conhecendo os aparelhos, as pessoas, me adaptando. E hoje eu virei e falei assim, nossa, tava bem calor de manhã. E eu tava na esteira correndo. Aí eu falei, nossa, seria muito bom, né? Se o ar tivesse ligado com o ventilador. Porque aí o ventilador espalhava esse ar para todos os lugares. Porque da onde eu tava, o ar chegava pouco. Eu queria mais, eu tava suada. Eu juro pra vocês, deu 2 minutos. Uma professora lá, uma personal, foi lá, ligou o ar. Colocou lá ele mais alto, sei lá o que ela fez no ar, e foi lá e ligou o ventilador. Eu falei, ela começou a rir. Eu não falei nada, eu só pensei e aconteceu. E por que eu tô falando isso? Porque parece que são coisas simples, coisas pequenas, mas tudo isso é a riqueza que o universo tem pra gente. E lembra da frase que eu falo? Eu estou recebendo toda a riqueza que o universo tem para mim agora. É sobre isso. Inclusive, quem não viu, recomendo que vá lá assistir depois do acordar os stories de ontem. Ontem de manhã. Vai logo depois que acabar aqui, porque senão ele vai embora, né? Ele some. A Manu, ela virou pra mim ontem, eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela falou assim, mamãe, a professora estava procurando meu caderno e ela não estava achando. E aí eu lembrei e falei bem baixinho. Eu estou recebendo toda a riqueza que o universo tem para mim agora. E sabe o que aconteceu? Ela encontrou o caderno no meio da apostila. Gente, que coisa mais linda. O exemplo, ele arrasta. Se você deseja realmente criar sucessores saudáveis, que você seja a mulher saudável, a vizinha saudável. E quando eu tô falando de saúde, é a saúde integral.
a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde espiritual. Ontem de manhã eu coloquei uma prática para as vizinhas lá no grupo. À noite eu trouxe uma provocação que hoje eu vou juntar as duas coisas para elas entenderem. O quanto é importante a gente pegar os direcionamentos, viver os direcionamentos no nosso dia e depois à noite tirar os aprendizados do que a gente viveu, do que a gente vai repetir, do que a gente vai melhorar, do que a gente vai fazer um ajuste, do que foi muito bom, como eu me senti, do que não foi tão legal, o que eu aprendi. Se a gente não fizer isso e continuar nessa vida no automático, a gente vai continuar cada vez mais adoecendo o nosso corpo, adoecendo as nossas relações, adoecendo o nosso financeiro. E uma vida próspera, ela começa da forma como você se comporta, como você cuida de você. Aí vamos voltar aqui. Tem Joaninha? Tá fazendo algum sentido? Conta pra mim aqui. Ah, vai colocar no feed. Pois é, aqui é a academia, né? É muito legal a academia daqui, muito legal. Aí vamos lá, ó. Então, a gente já entendeu que muitas pessoas se sabotam quando elas estão prestes a realizar os sonhos dela. E aí elas chegam a pensar, por que eu vou me expor de novo? Se tá ruim assim, pode ficar pior, gente. Que não tem pensamento mais escasso que esse. Tá bom, fica ruim, tá ruim, vai ficar pior. Socorro, Deus, vamos sair desse lugar. E continuam cometendo os mesmos erros, alimentando relacionamentos abusivos e vivendo uma realidade insatisfatória, reclamando de tudo, de todos, das situações, das circunstâncias, do dinheiro, do tempo, da vida. Ai, já tá triste porque eu só falou de mim, não falou dela. Ai, minha filha Isa tá triste porque eu só falei da Manu e não falei da Isa. A Isa, minha gente, ontem à noite, o que ela fez? Ela pegou um monte de desenho e aí ela estava querendo muito ganhar uns carimbos. Só que ela não tinha falado para mim que ela queria ganhar carimbos. Mas eu entendi que ela gosta tanto dos carimbos. E aí eu fui lá e comprei para dar de presente para as duas os carimbinhos. E ela ficou encantada. Na hora que ela viu, ela comemorou o carimbinho lá que eu dei pra ela. Aí eu peguei e falei assim, e tem mais um presente junto. Na hora que eu mostrei a carimbeira, que é toda coloridinha, ela falou assim, mamãe, como você sabia que eu precisava disso? E ela ficou toda feliz e comemorou. Por que é importante eu trazer isso pra vocês? Porque é importante a gente saber comemorar cada pequena vitória, cada pequena conquista. Quando eu tô lá na academia e a professora aumenta o ar e liga o ventilador para fazer exatamente o que eu tava pensando, eu fiz assim pra ela. Ai, não acredito! Ela achou o máximo. Eu comemorei. Porque é importante a gente comemorar. Cada pequeno sinal, cada pequena vitória, cada pequena facilidade que a vida traz pra gente. Sonho o lugar onde a Joy... É um sonho aqui, gente. É um condomínio resort. Tem tudo. É uma delícia esse lugar. Todas nós merecemos colocar o foco, se tornar a pessoa que o universo te entrega. É o que eu ensino aqui pra vocês. Isso para qualquer área da vida. Mas se eu sou uma pessoa completamente escassa, eu não vou chegar aqui nunca. Então, vamos lá. Agindo dessa maneira, onde a gente vira e fala, se tá ruim assim, pode ficar pior. Pra que eu vou me desgastar com isso? Ele não muda mesmo, é sempre assim. Porque você não muda, né? Então, agindo dessa maneira, a gente acaba perdendo o nosso vínculo com a alegria. A vida fica triste, a vida fica chata. A gente vira uma pessoa chata. E aí, nesse lugar, a gente desperdiça a conexão com a gente mesma e, consequentemente, com a vontade de viver. Quanto mais a gente vai se colocando nesse lugar escasso, mais a gente vai desgastando a nossa energia,
perde a nossa alegria, e sem alegria a gente não tem vontade de viver. E sabe o que acontece com um corpo que não tem vontade de viver? Ele começa a adoecer. Ontem fui abastecer e recebi desconto de R$10. Pensei, como agradeci. Como pode melhorar o universo? É isso, quando a gente entra no fluxo, é uma delícia. E assim, como nós estamos dentro da vila, na comunidade, quem é vizinha aqui da vila, uma começa a abrir o fluxo, outras começam a viver também. A Áurea trouxe da massagem dela, ela pensou na massagem num dia, no outro dia ela encontrou a massagem, e não só a massagem, como também um pessoal lá fazendo exames, enfim, tirando glicemia, vendo pressão, cuidando da saúde da pessoa. Esse é o nosso fluxo. A gente veio na vida para viver nesse lugar, mas se a gente não reconhece os R$10, se a gente não reconhece o caderno que foi achado no meio da apostila, o carimbinho que você ganhou, seja lá o que for, o universo ele não vai te dar mais. Fala a afirmação da Manu novamente. Eu estou recebendo toda a riqueza que o universo tem para mim agora. E aí, fale essa afirmação. A gente tem uma prática de falar ela todos os dias. Eu tenho ela espalhada em vários lugares da casa. E quando falar, fala com um sorriso no rosto, fala com alegria. Né? Olha o carimbinho que ela ganhou. Ai, um monte, olha, tem de todas as cores. Você gostou, Isa? Sim. E você comemorou? Você ficou feliz? Sim. Olha lá. E elas estão lá brincando com os carimbinhos delas. Então, vamos lá. Algumas pessoas fazem qualquer coisa para não enfrentar as suas almas, para não enfrentar os seus sonhos. Gente, isso é muito sério. Entretanto, conhecer a sua própria escuridão, você, vizinha, não é um alecrim dourado. Eu não sou um alecrim dourado que só tem luz. A gente precisa aprender a encarar as nossas sombras. Quando eu olho para o outro e algo me irrita, é porque é uma sombra minha, não é sobre o outro. É uma oportunidade para eu me entender e me melhorar. Então, conhecer a sua própria escuridão é a melhor maneira de conhecer as trevas alheias. Você só vai entender as trevas dos outros quando você conhecer as suas. Enquanto você tá lá só apontando o dedo, você não tá conhecendo o outro, porque você não consegue conhecer o outro sem se conhecer. Quando você começar a conhecer a sua escuridão, você vai empatizar mais com a escuridão do outro. Porque todos nós temos. A gente não veio aqui só na luz. Aliás, tudo que nos irrita, leva essa, porque aqui é a frase final. Leva para casa. Tudo que nos irrita nos outros nos levará à melhor compreensão de nós mesmos. Tudo que nos irrita nos outros nos levará à melhor compreensão de nós mesmos. Os outros são atores incríveis na nossa vida, esfregando na nossa cara aquilo que a gente precisa começar a encarar, a aceitar e a ajustar. Então vamos lá. E eu vou falar para você que ao mesmo tempo que é desconfortável, é libertador. É libertador a gente entender esses recados e sair desse lugar. Aí vamos lá. O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita os seus desafios. A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelado. O universo esfrega sem dó na cara. Hashtag universo que fala. Então, vizinha, se você não entender que as informações que você precisa vêm conforme você aceita os desafios, você vai continuar vivendo uma vida de luta, de dor, de sofrimento, de escassez, de paralisação,
de doença, de problemas financeiros, de desafios no relacionamento, de se questionar do trabalho, de confusão mental. Vizinha, já deu, né? Bora sair desse lugar e começar a acessar o seu centro, o que você veio viver, começar a entender aqui dentro. E para facilitar esse seu entendimento, quem não é vizinha ainda, a gente tá tendo aqui o Esquenta para a Semana da Saúde do Futuro. Então é a segunda edição, a primeira foi maravilhosa e a gente espera vocês aqui com a gente para viver uma Semana da Saúde do Futuro, onde a gente vai realmente olhar para todo o nosso corpo, a nossa saúde, de uma forma integral e começar a despertar tudo aquilo que está paralisado para que você hoje construa a mulher saudável para viver essa vida saudável que a gente merece no futuro. A minha vida saudável dos 80, 90 eu construo hoje, eu não construo quando eu chegar lá. Então tudo aquilo que a gente começar a viver agora vai ser o que a gente vai colher lá na frente. Se pergunta aí, leva para você, o que eu estou fazendo para colher os resultados que eu desejo na minha vida? Eu estou alinhada? Eu estou realmente me tornando a pessoa pronta dia a dia através de viver o meu processo para chegar onde eu desejo? Ou eu continuo me contando historinha e cada vez adiando mais os meus sonhos e adoecendo mais o meu corpo? Reflete sobre isso, segunda-feira, 8h08 da manhã, eu encontro vocês por aqui. Beijo no coração!